É isso, voltamos aqui de Los Angeles, preparação da seleção brasileira, segunda-feira, a estreia do Brasil na Copa América. Eu tenho um convidado especial na Itatiaia, ídolo da torcida do Cruzeiro, jogou, vestiu, honrou a camisa celeste, jogou, vestiu, honrou a camisa do Brasil. Tô falando do Roger Flores, hoje comentarista da TV Globo, sempre uma alegria revê-lo, tudo bem? Nada, que isso, prazer é sempre meu, falar com o pessoal de Minas, de BH, cidade, estado que eu fui muito feliz, Cruzeiro, que eu tenho uma paixão, um carinho enorme, sempre muito gostoso. Primeiro vamos falar de... Com vocês que sempre me trataram muito bem também. Obrigado, Roger. Eu queria falar primeiro de seleção, né? A gente tá aqui vivendo esse clima, a Itatiaia é desde o dia 28, já estamos chegando aí para um mês de cobertura aqui nos Estados Unidos, e eu tô sentindo um clima, Roger, desde lá de Orlando, talvez por ser garotada, clima leve, a molecada tá muito leve. Se isso se aplicar em campo, já é um bom indício, um bom início de competição? Eu acho que sim, eu acho que a seleção não tem as suas grandes referências, né? Como foram o próprio Daniel Alves lá atrás, o Thiago Silva, que também já saiu da seleção, o próprio Neymar, que está com uma lesão grave. Então, esses caras, por mais que eles sejam referências, né? Que eles sejam importantes, eu não estou falando especificamente de um ou de outro, mas o tamanho deles, por serem muito grandes, de vez em quando inibe um pouquinho, né, essa leveza da molecada quando chega com primeira oportunidade, segunda. Então, quando eles chegam e não tem nenhuma dessas grandes referências, desses monstros sagrados, assim, então eu acho que essa adaptação se torna um pouco mais leve entre eles. Obviamente é importante também ter um cara desses, 2, 3, porque também ajuda de outras formas, eu acho que é sempre importante, mas sem eles, eu acho que essa leveza permeia um pouco mais vestiário, ambiente, campo de jogo, essa relação entre eles. Mas ainda é muito cedo para falar, né? Estamos só numa fase de treinamentos, a troca de treinador, eu acho que os resultados foram também importante para que esse ambiente da seleção brasileira ficasse um pouco mais leve também, sem pressão. Vitória contra a Inglaterra, um empate buscando resultado até o final contra a Espanha, depois vence o México, último amistoso contra os Estados Unidos, foi isso, né? México primeiro, Estados Unidos Isso, depois. México primeiro, vencemos 3-2 e empatamos com os Estados Unidos 1-1. É isso, então, eu acho que isso dá um pouco de tranquilidade. Mas agora começa para valer, né? Começa para valer, a gente tem 3 jogos, para mim a seleção caiu no grupo mais difícil da Copa América, são 3 jogos enrascados, eu acho que a seleção da Costa Rica está um pouco abaixo da rapaziada da Conmebol, mas tem que estar muito atento, porque é jogo de estreia e pode ser o jogo que defina quem vai ser o primeiro do grupo, porque eu acho que o saldo de gols vai ser importante. A seleção brasileira vai jogar o último jogo contra a Colômbia e chegar contra a Colômbia com uma vantagem de poder empatar o jogo... jogar a pressão para o outro lado. Exatamente, é importante porque a gente pega o grupo do Uruguai nas quartas de final. E se você for primeiro, você foge do Uruguai, que é uma seleção hoje muito fortíssima. E já tem a Colômbia, que é muito forte no grupo. Para mim são 4 as seleções candidatas a esse título. Obviamente pode ter alguém correndo por fora, uma surpresa. Mas Colômbia, Brasil, Uruguai e Argentina, eu acho que são as grandes favoritas. E a gente já tem a Colômbia no nosso grupo e pode enfrentar o Uruguai nas quartas de final. Então, podendo fugir disso, eu acho que vai ser muito importante. Dorival Júnior, nome que te agrada, a gente tem uma esperança muito grande no Brasil, um debate muito intenso, né, sobre treinadores nacionais, há uma invasão estrangeira no comando técnico dos clubes, né, a gente convivendo em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo, de modo geral, né, os estrangeiros invadiram. É uma luz no fim do túnel, quem sabe até esse bom trabalho do Dorival se vier a acontecer, para que os treinadores voltem a ganhar um crédito, os treinadores nacional? Tomara. Eu acho que o Dorival tem um perfil desse cara agregador, né? De contornar problemas, de poder solucionar situações complicadas. E a seleção brasileira, se eu não me engano, veio do pior ano, né? De resultados, uma fase de transição, um tempo sem treinador, com um treinador interino, aí uma contratação de um treinador italiano importante no cenário mundial, mas que contrata, não contrata, tem contrato assinado, não tem, abre mão dele depois, então ficou uma nebulosidade grande, né, nesses últimos meses aí, ou depois, pós-Copa do Mundo. E aí o Dorival entra nesse cenário e, como eu disse, como ele tem esse poder de agregação, de contornar essas situações mais difíceis, ele começou a organizar as coisas. E dentro do campo também ele tem uma leitura importante. Não é à toa que é campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil,
teve nos grandes clubes do cenário brasileiro. Então eu torço muito para isso, cara. Eu torço muito para que ele possa estar tranquilo nas suas convocações, nas suas escolhas, nas partidas, poder fazer bem a leitura do jogo para poder fazer modificações em cenários distintos, diferentes, de comando de jogo e algumas vezes sendo dominado, buscando resultado em momentos decisivos que precisa tirar um ou outro para poder empatar ou ganhar um jogo no final. Essa é a minha torcida para que aconteça. Tomara, vamos ver. Ainda é um início de trabalho, não dá para fazer essa análise geral, mas eu acho que ele é um bom nome, sem dúvida nenhuma. Se já bater campeão, já começa muito bem. Ô Roger, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Eu dizia fora do ar, outro dia eu até lancei uma enquete lá, não estava ao vivo no programa, falei, gente, o Roger Flores é ídolo do Cruzeiro? Porra, e na hora, Twitter, muito ídolo, muito ídolo, muito... Você marcou uma geração inteira no Cruzeiro. Talvez não pela longevidade, por tanto tempo, mas... comemoração com a cabeça do Raposão, dava uma cutucada no rival, ganhou muito dentro de campo, e agora, como comentarista em rede nacional, sempre que você fala do Cruzeiro, o torcedor sente-se muito acolhido. Então aproveitar essa oportunidade, o Cruzeiro está passando por uma reformulação gigante, imagino que você esteja acompanhando, e a torcida está em êxtase, é uma contratação atrás da outra, Alexandre Matos, Pedrinho BH investindo, mudou muito o panorama de Ronaldo para o Pedro BH agora com investimento. Como é que você, que está de fora, está vendo tudo isso? Bom, tô nessa expectativa também, né? Ansioso para ver esse novo time do Cruzeiro. Eu acho que primeiro a gente tem que enaltecer o trabalho do Ronaldo no início de recuperação, né? De salvar o clube, né? Realmente, de salvar o clube. Obviamente, depois que as coisas foram acontecendo, saneando o que dava para sanear, dando um pouco de sobrevida ao Cruzeiro, o torcedor quer mais, né? E a questão era que o Ronaldo é um cara mais investidor, é um cara mais... ele foge um pouquinho da paixão, né? Ele fica um pouco mais com a razão, então ele estava botando dinheiro dele ali. Pensando no business, né? No negócio. Mais no negócio do que realmente... na paixão. Da paixão do torcedor. E aí começaram umas cobranças, o que é natural. O torcedor do Cruzeiro não admite ver o time dele em meio de tabela, fazendo campeonato, né, morno. Brigando para não cair. Brigando para não cair. Campeonato morno, né? 13º tá legal, 11º tá bom. Se chegar em nono, atingir uma meta, não pode, né? Não dá, você consegue... É pouco para Cruzeiro, né? Você consegue vender isso para um torcedor do Cruzeiro? Olha, a gente precisa resgatar isso, a gente vai demorar 2, 3 anos. Tudo bem, passa 2, 3 anos, 4º ano, nono é legal, 10º é legal, não é. E aí essa passagem de bastão do Pedrinho é um cara que vai colocar paixão, né? Um cara que é apaixonado pelo Cruzeiro, é um torcedor real do Cruzeiro. Com dinheiro, né? Com dinheiro e não tem limite para ele, para poder... E fora isso tudo, o Atlético nadando de braçada, né? O grande rival do Cruzeiro nadando de braçada com o Hulk, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, contratação do Scarpa, voltou o Bernard. Então, formando um grande time. Formando não, o Atlético já tem um grande time aí nesses últimos 5 anos, brigando por tudo, e o Cruzeiro remando e não saindo do lugar. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um momento de maior expectativa do torcedor cruzeirense para poder atingir o estágio já do rival, e aí, sem dúvida nenhuma, brigar por coisas grandes, né? Brigar por um campeonato de emoção, de Cruzeiro. De Cruzeiro, exatamente. Dessas contratações, alguma que te chama mais atenção? O Caio Jorge é um moleque ainda, né? De expectativa grande. Não sei o que aconteceu com ele na Itália, foi emprestado, mas é um moleque que saiu do Brasil com muita margem de progressão, espero que consiga fazer isso no Cruzeiro. Hoje a contratação do Wallace, que eu vi jogar muito no Grêmio, passou por seleção brasileira. Não sei como é que tá a questão do Mateuzinho. Fechado. Tá fechado também? Fechado, Matheus. Então já temos uma dupla de volante de altíssimo nível, e é isso, cara. E eu tô acreditando que o Cruzeiro possa chegar entre os 6 primeiros. Porque se passar essa questão antes de poder escrever, dessa rapaziada dos reforços puderem estar em campo, o Cássio também, né? Esqueci do Cássio, goleiro. Dessa rapaziada estar em campo, se o Cruzeiro se mantiver dentro de uma zona próxima dessa galera de Libertadores e os reforços entrarem
e contribuírem, cara, eu não tinha expectativa nenhuma para esse ano. Eu tô começando a ver que o Cruzeiro pode dar uma beliscada em alguma coisa grande. Eu acho que é exatamente o sentimento do torcedor, né? A gente que tá lá no dia a dia percebe justamente isso, essa virada de astral na arquibancada, cara. Sabe, a torcida, pô, você ia pro estádio que você falou pé atrás, pô, 6-0 hoje tá bom demais. Agora não, é 1, 2, 3. Voltou a ser aquele perfil do torcedor do Cruzeiro que você conviveu bem exigente, né? É isso, exigente demais, né? E cobra de um time técnico, cobra de um time que tenha condição de envolver o adversário, né? Não, jogue pra frente. Que jogue pra frente. Ele não admite um time que só brigue, que só dê carrinho. Não, você tem que dar carrinho, você tem que brigar, você tem que colocar o coração, mas quando tiver a bola, você tem que... Você tem que disponibilizar o seu torcedor um pouco também de espetáculo, né? De sorriso no rosto. Fala, pô, Caio, que jogada bonita, que gol bonito. Então isso tudo, eu acho que o torcedor cruzeirense está voltando a imaginar que isso pode acontecer. E eu também. O Cruzeiro tá fechou também já o Matheus Pereira, que é uma grande ilusão do torcedor. Que patamar você coloca o Matheus Pereira hoje no futebol? Cara, eu acho que ele é um dos grandes meias do futebol brasileiro. Eu acho que ele é agressivo, é um meia que tem condição técnica de dar o último passe. Ele é menos organizador, vamos dizer, se fizer uma comparação comigo, assim, de cadenciar o jogo. Eu acho que ele é mais Montilho do que Roger, vamos dizer assim. É um cara que... pensa mais o jogo, né? Não acelera tanto o jogo? Não, eu já acho o contrário. Eu acho que ele acelera muito? Que ele acelera, que ele entra na área para finalizar. Ele é tipo ponta de lança, né? Ele dificilmente recua para poder cadenciar. Ele cadencia menos o jogo, mas acho ele mais ponta de lança, que ele enxerga as infiltrações na área, ele entra para cabecear para fazer o gol de cabeça. Cara, eu gosto muito do Matheus Pereira e acho que foi uma tacada de mestre a manutenção. Eu acho que até 2026, né? Mais 2 anos e meio. E ele sendo abastecido por Wallace, Matheus Henrique, com Caio Jorge ali na frente. Os 2 laterais, o Marlon e o William, são fantásticos. Então, muito bem também, cara. E isso só pode, na minha imaginação, só pode fazer com que ele cresça ainda mais, né? Porque ele se conectar com jogadores que consigam pensar da maneira como ele consegue, ele tende a crescer. Qual a maior saudade que o Roger tem de Minas Gerais e de BH? Rapaz... tenho tantas saudades, cara, tantas saudades do povo, cara, como eu era bem tratado, como eu andava... Eu sempre fui um cara que andei muito na rua, né? Eu gostava de morar em regiões em que você fazia as coisas a pé, então eu ia à padaria, ia a restaurante, ia supermercado, então... como o povo me tratava, e não só o torcedor cruzeirense, do próprio Atlético, que a gente brincava de lá e de cá, né? Eu digo que era uma... a turma te provocava também. Provocava, a gente provocava, mas sempre de uma forma muito saudável. Eu nunca fui mal educado, nunca quis o mal de ninguém. E ficava tudo na boa. E na rua também tinha essa temperatura. Cara, da toca, cara, eu amo Belo Horizonte. Amo Minas, como tudo aconteceu lá, cara. Se pudesse, teria ido muito antes e ficado muito mais tempo. Mas foram 3 anos especiais. E tá convidado para conhecer a nova sede da Itatiaia. Estamos de endereço novo, estrutura nova. Quando for a BH, quero te receber lá. Muito obrigado pelo carinho de sempre com a nossa reportagem. Que isso, será um prazer sempre. Quando for a BH, Thiagão, te aviso. Valeu. Grande Roger, nosso convidado especial aqui, direto de Los Angeles. Brasil treina, segunda-feira, a nossa estreia. Você acompanha tudo aqui na Itatiaia. Valeu.